Sejam bem-vindos a mais um Condomínio Soluções, um programa que trata sobre assuntos do mundo condominial. Inscreva no nosso canal e ative o sininho para ficar ligado aos novos temas. Hoje quem vai trazer o assunto da discussão de hoje será a nossa amiga Nilvia. Então, gente, hoje nós vamos falar sobre intolerância, né? Essas intolerâncias que têm chegado até em vias de fato ultimamente aí contra o síndico, né? Chegando a agressões, inclusive. Mas eu vou deixar para vocês falarem dessa parte aí. Eu quero falar mais da intolerância verbal, daquela pessoa que chega já nervosa, querendo já briga, sem mais nem menos, né? Então, assim, a gente tem que ter muita lide nesse momento. Você não pode entrar naquela sintonia, porque senão você perde a tua razão. E eu acho que uma das funções nossa do síndico também é saber fazer essa estabilidade, essa conversa, chegar num nível pacífico. Então, muitas vezes o morador chega, aconteceu comigo uns dias atrás, até comentei no grupo com vocês ali, do morador chegar exaltado, já brigando, xingando, e era uma coisa corriqueira, ela queria que colocasse lixo na porta dos elevadores mais próximos e estava muito distante, para que as pessoas, mas como ela já tinha pedido isso em outras gestões, em outros momentos, aquilo para ela se tornou algo... Um problema, porque falou, não, já pedi antes, não foi atendido, mais uma vez, né? O síndico, né, ele vem, assume, a pessoa não quer saber que você está lá 2 meses. Falou, não, você está aqui e eu já pedi, o negócio assumiu, tem que resolver. Exatamente. E de repente, na nossa fila de prioridade, entre tantas coisas que você assume quando você pega um novo condomínio, a lata de lixo talvez não seja a tua prioridade principal, né? E aconteceu, ela veio exaltada, eu falei, olha, calma, se você está nervosa ou com algum outro problema, não tem problema, eu te marco outro horário, te atendo sem problema, mas agora, nesse nível, eu não vou conversar com você, também não vou permitir que você use as palavras comigo e com o funcionário que estamos aqui para te atender, né? Então, eu acho que assim, a gente tem que pôr a mão na consciência, né, da gente... tratar bem o morador, mas o morador também tem que ter um respeito pra gente, um tom de voz, uma empatia, enfim. Eu tenho visto essa questão, quando começou a pandemia, eu até tinha uma esperança que a gente fosse viver que o condomínio fosse melhorar, que o ser humano fosse ter uma melhora, e infelizmente eu vi que eu estava redondamente enganado, que o que aconteceu foi a piora, tá? Piorou, né? Porque piorou. Que mulher que aguenta o marido o dia inteiro dentro de casa, gente, pelo amor de Deus. Mas eu acho que, assim, a questão da intolerância, ela vai muito além você tem uma intolerância generalizada hoje, sabe? É do condômino com o síndico, é do condômino com o porteiro, é do porteiro com o condômino, do porteiro com o síndico, entre condôminos, sabe? A gente viu aí recentemente um caso de violência contra um síndico, mas logo depois você viu um outro caso de violência dentro de uma assembleia que voa a cadeira, a famosa Assembleia das Cadeiradas, né? E você teve uma outra assembleia, um outro caso de um síndico que agrediu 2 condôminos também. Quer dizer, isso tudo é a própria... o limite da intolerância, quer dizer, as pessoas não estão conseguindo, talvez por reflexo de todo esse estresse que a gente passou, de pandemia e uma série de coisas, está faltando muita tolerância. Eu acho que para nós que estamos num cargo de comando dentro de um condomínio, nós como síndicos, a gente tem que ter, sim, muita paciência, tem que ter muita empatia, quer dizer, se colocar no lugar da pessoa que está reclamando. A gente tem que entender que às vezes a gente está escutando o desaforo da pessoa, porque está sem ar, por algum problema qualquer, faltou água no apartamento da pessoa. Sabe, e quantas vezes a gente também não foi agressivo quando a gente estava reclamando com alguma coisa que deu errado pra gente, sabe? Então, essa questão tem que passar a existir muito mais coletividade. Eu acho que o senso de coletivo, de que aquilo que eu faço afeta a vida do outro, sabe? E que eu dependo daquilo que o outro faz para viver a minha vida, tem que ser um processo meio disseminado dentro do condomínio para a gente tentar reduzir a intolerância e acabar de vez com a questão da escalada de violência que você vê dentro dos condomínios. Na verdade, assim, o pessoal trouxe para dentro do condomínio a briga de trânsito. Porque antigamente a pessoa saía na rua e aí foi fechado por alguém, ou tá com pressa, saiu atrasado, né?
como se os outros tivessem culpa que aquela pessoa saiu atrasada. Então aquela pessoa sai atrasada de casa e aí ela fica doida porque o outro está andando devagar na rua e xinga, e briga e tal. Então trouxe essa briga de trânsito para dentro do condomínio. Eu puxo isso aí um pouco mais para trás, nós que somos mais velhos, acho que eu sou o mais velho aqui da... Percebe-se, a Nívia né? tá ali comigo. Não, tá na cara Eu isso, não. né? A Nívia tá ali comigo assim e tal. Tá que voltou, Mas tá doido? nós, isso vem, a gente começa assim, nas escolas, os alunos não respeitam os professores. A gente, quando os professores entravam dentro de uma sala de aula, o que a gente fazia? Silêncio, às vezes levantava para a professora sentar, depois que a professora senta, você senta. Então a gente foi doutrinado a respeitar. E as gerações foram se passando e cada vez mais foi se amolecendo isso. Eu tenho dois homens em casa, 2 filhos homens, um mais velho e um novinho, um bebê que vai fazer 2 anos, outro já adolescente, que já namora, vai fazer 17. Então a gente acompanha muito bem isso. A gente hoje é muito mais maleável do que eram os nossos pais. Hoje os nossos filhos assistem na televisão o que eles querem, depois é a nossa vontade, né? Na minha época, o meu pai é que dominava a TV, até porque não tinha nem controle, tinha que ir lá apertar o botão. Então... Mas já tinha você era já o tinha controle. Já tinha televisão, mas ele era o controle. O pai dele falou assim, vai lá e muda de canal pra mim, Depois quer que parar a medalha dele, pelo amor de Deus. Já tinha televisão. Colorida. Não, colorida não. Colorida não. Então... Não, então, mas aí o que eu falo? Hoje as pessoas... Então nem pensar. E a pandemia, como o Mauro comentou, trouxe essa situação muito mais complexa. Porque as pessoas querem tudo do jeito delas. Né? Eu quero essa televisão branca e acabou. E o síndico que se vire, que coloca a televisão branca, o vizinho que aceite que é branca. E aí começa a entrar naquela coisa seguinte, da força, né? Quem grita mais... Pô, tem um condomínio lá com uma moça que ela era conselheira, depois desistiu, renunciou. Ela fala com o zelador, um tom de voz de superioridade, gritando. Então hoje a gente notifica, só que quando você notifica também você arruma uma confusão. Né? Então tem todo esse processo, as pessoas estão intolerantes, porque elas querem que você resolva o problema delas. E elas não têm esse senso de que elas estão vivendo... coletividade. Elas estão vivendo numa comunidade. O condomínio nada mais é do que uma casa com um monte de quarto e cada um tem o seu. Só que na parte comum, todo mundo tem que conviver em harmonia. Então é difícil isso. Você falou aí da educação, né? Dos professores, como que era, o respeito e tudo mais. Esses dias eu não lembro se foi um post que eu vi, foi alguma coisa na internet, que o professor, no primeiro dia de aula, colocou lá, né, um bando de quadradinhos, né, e combinava com uma resposta ali. Ele colocou assim, aqui eu não ensino a pessoa a comer de boca fechada, aqui eu não ensino a falar obrigado, aqui eu não ensino... Vem de casa. Né, e lá no final, aqui nós ensinamos português, matemática, geografia. Então, hoje... como se terceiriza muita educação para a escola, às vezes se terceiriza os filhos para o condomínio, né? Além disso também. Então, além disso, às vezes, está lá a regra que criança de 10 anos tem que estar acompanhada, a criança está lá solta. E não aceita que o zelador chame atenção. Se chama atenção, aquilo, a mãe vem numa violência, de repente grita, não, porque você corrige o meu filho, né? Por que você falou assim com o meu filho? E ela não vê que ela que está errada. Que ela deixou uma criança de 8 anos andando de bicicleta dentro da garagem, né? Então a pessoa vai com a educação, o funcionário ele é instruído para isso, mas aí é como você falou, o funcionário é até humilhado, porque a pessoa chega, não, mas como, não sei o que, eu filho. Então assim, essa questão da pandemia trouxe também esse público a mais para dentro do condomínio. A criança que ficava mais tempo na escola não ficou, né? E gerou esse clima também. E essa intolerância realmente ela aumentou muito. E o que eu percebo, tem muitas queixas sobre intolerância, porque o que você falou, o condomínio você resolve, mora muitas pessoas no mesmo prédio, né? Hoje a acústica às vezes não é o ideal. Então tem pessoas muito sensíveis a barulho de salto, de liquidificador de manhã. E aí gera... É um problema muito própria difícil. Conversa, né? Tem uma moradora que reclama
porque o cara fica na sacada conversando, com a sacada aberta, perto da janela dela. Então, assim, o que eu tento fazer é um problema muito difícil de a gente resolver, né? Então, mas com a pandemia, essas coisas aumentaram absurdamente, né? As pessoas ficaram piores no meu modo de ver. Então, aí você vê grupo de WhatsApp, né? De moradores fervendo por qualquer situação. Todo o trabalho que está sendo feito tá legal, aí aparece uma piscina suja. Pronto, aí já começa a ferver, né? Já começa a gerar uma série de conflitos. As pessoas têm que entender que... Com ofensas. Hoje você não pode falar o que você quer, né? Pelo menos em redes sociais, em uma conversa, né? Pessoal, no tete-a-tete, resolve muita coisa. Mas as pessoas realmente têm essa questão da intolerância e que a gente tem que ficar preocupado em como a gente pode ajudar a melhorar. Uma coisa que eu costumo colocar muito, como eu pego muito condomínio de implantação, e às vezes são condomínios que as pessoas geralmente nunca moraram em condomínios, eu tenho um cuidado de às vezes chamar esse pessoal para uma live, para mostrar para eles, tentar mostrar para eles um pouco do que é morar em condomínio. E uma coisa que eu costumo utilizar sempre é dizer assim, o seu vizinho ele não precisa ser seu melhor amigo, ele não precisa torcer para o mesmo time que você, ele não precisa ir para um churrasco, não precisa tomar cerveja junto com você. Mas ele pode ser sua única tábua de salvação num determinado momento. Então, só por isso, você deve total respeito ao seu vizinho, sabe? E ele pode ser a sua tábua de salvação numa emergência médica que você tenha, ou para você fazer um bolo. Se você está sem açúcar, você vai lá, pede uma xícara de açúcar para ele, sabe? Então, o mínimo que você deve para esse vizinho é respeito, sabe? E aí eu falo, o respeito tá onde? Tá no bom dia, no boa tarde, no boa noite que você dá para ele quando você encontra, independente de você estar bem-humorado ou mal-humorado. Sim. Independente de tudo que aconteceu com você. O respeito ele vai terminar quando você chega para o seu vizinho e dá para ele um pedaço daquele bolo que você fez, sabe? Porque ele pode ser a sua única salvação naquele momento. E a mesma coisa com a equipe do condomínio, com o porteiro, com o zelador, com o manutencista, sabe? Aquela situação de repente... uma geladeira que está com um problema, o condomínio pode muito bem chegar e falar assim, não, se a sua geladeira quebrou, usa aqui a do salão de festas, traz suas coisas para você não perder, sabe? Então, essa empatia, essa necessidade que a gente precisa divulgar e trabalhar dentro dos condomínios é algo fundamental. E uma coisa que os condôminos precisam entender é que, assim, se você tem um condomínio com 100 unidades, os 100 têm os mesmos direitos e deveres. Sim. Os 100 têm o direito de ser respeitado e o dever de respeitar, sabe? Eu não posso tratar um diferente do outro porque todos são tão donos quanto o outro, sabe? Então eu até falei isso numa live que eu fiz ontem, o teu vizinho ele é tão bom ou tão ruim quanto você. Sim. Sabe? E é isso que eles têm que entender. Se é um condomínio de 100 apartamentos, se um é ruim, os 99 são ruins. E é esse comportamento do coletivo, a tolerância coletiva e tudo mais, que vai levar para o mercado, vai levar para o lado de fora o adjetivo pelo qual o condomínio vai ser conhecido. Se ele for um bom condomínio, se ao redor ele tiver uma fama, ali é legal de se morar, automaticamente o seu patrimônio se valoriza. Se for o inverso, o que vai acontecer com o teu patrimônio? Vai se desvalorizar. E quem faz isso são os condôminos dentro de todo esse processo de tolerância, de empatia, de respeito e de coletividade. Ou seja, com certeza aquele condomínio que o rapaz bateu no síndico perdeu o valor. Certeza. Assim como aquele em que os caras brigaram ou aquele que o síndico bateu. Perdeu o valor. Sabe, eu acho que qualquer tipo de violência que você tem ali, ele vai destruir, né? Ele fica uma marca. Sabe, aonde o síndico bateu, você tem vídeo circulando do outro ofendendo o porteiro, quer dizer, vídeos assim pra gente que está no Instagram vendo vídeos e tudo mais do mercado condominial, você vê vídeos, coisas mais absurdas que acontecem. Né? Sabe? Então, e tudo isso só vai gerar desvalorização do patrimônio. E a maioria das pessoas, na realidade, são boas, né? Isso é que a essência do ser humano é boa. Sim, quando ele nasce, ele é bom. A maioria das pessoas são boas. Só que aí a gente tem uma gama de pessoas que começam com essa intolerância, que começam, alguns, com essa agressividade, que detonam o patrimônio. Os que causam ruído são poucos, mas faz muito barulho. Faz muito barulho, porque como é que você consegue conviver com uma situação dessa? É difícil. Querem falar mais alguma coisa? Eu só acho que assim, que todo mundo, quando pensa nessa questão de intolerância,
e tudo mais, ela tem que pensar no sacrifício que ela fez para chegar onde ela chegou. Sabe, ninguém compra um imóvel, ninguém paga um aluguel de um imóvel com tranquilidade. Sabe, são pouquíssimos os que ganham na Mega Sena e têm esse benefício. O resto, a maioria tem que ir lá se ferrar, para não dizer outra coisa, trabalhar muito pesado, às vezes esperar 2, 3, 4 anos até a obra ficar pronta, depois se ferrar para pagar condomínio todo mês e tal. Para quê? Para outras pessoas destruírem, para outras pessoas acabarem com o patrimônio delas. Mas não são só as outras pessoas, também tem que partir de mim a disseminação dessa questão de colocar o condomínio nos eixos. Eu já vi moradora que chegou e falou assim, eu não dou mais bom dia porque eu dou e ninguém responde. Não, ela tem que continuar dando bom dia. Porque se ela parar, ela vai ser parte daqueles que não respondem, né? Então, eu quando entro em qualquer lugar, né, bom dia, boa tarde, vou lá no legal, você voltou de férias, né, bem-vindo de volta. Então, é aquilo, você forçando essa situação, o outro vai te responder e você contamina o bem, né? E você lembrou de uma frase que uma vez eu publiquei naqueles Eletromídia e tudo mais, vou até republicar agora, que às vezes um bom dia é a única coisa boa que seu vizinho vai ouvir durante o seu bom dia é a única coisa boa que seu vizinho vai ouvir durante o dia inteiro dele. Sabe? Então pensem nisso, né? Bom, vamos lá. Mais um tema polêmico, como todos os que a gente trata aqui. Esse foi mais chorando, eu tô quase chorando. Seja mais tolerante, trate com respeito o seu vizinho, o síndico do seu condomínio, o corpo diretivo, os funcionários, principalmente os funcionários, tá? Além dos seus vizinhos. Quando você vive em harmonia, aquilo também retorna para você. Curta e compartilha com o máximo número de pessoas que você conhecer. É importante para a gente essa curtida, essa compartilhada do nosso canal, para dar engajamento e cada vez mais pessoas poderem ter acesso ao nosso conteúdo. Estamos também nas plataformas de podcast. Até a próxima.